Você está viajando através de outra dimensão. Uma dimensão não só de imagens e sons, mas também da mente. Uma jornada a uma maravilhosa terra, cujas fronteiras são as da fantasia. Há um sinal logo à frente, avisando que sua próxima parada será em Além da Imaginação. Did you see it? See what? That thing, that monster-like thing that came at me. Monster? It almost hit me. Well, mister, I never saw anything. Well, if there was anything, never got to here. Oh, no. It was just a mile or two down the road. You mean the truck? The truck. Are you all right? Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós iremos falar sobre o episódio número 59, tá, da série antológica clássica. E da segunda temporada é o episódio número 23. Qual que é o título do episódio? 100 Yards Over the Rim. Qual seria a tradução? É 100 jardas acima da colina? É isso? Da borda? Isso. Acima do cume, né? 100 jardas acima do cume, né? Na verdade, porque o personagem vai passar por uma pequena elevação que fica no deserto, né? Não é exatamente um morro, assim. Então é algo que a pessoa consegue transpor facilmente a pé, né? Sim. Esse é um episódio dirigido pelo Buzz Kulick, né? Que a gente já andou falando de alguns episódios dirigidos por ele. Inclusive o primeiro episódio, né? Da temporada mesmo, né? A direção do Buzz Kulick, lá o King Nine Will Not Return. E ele tem uns episódios muito bons, né? Da série. Episódios muito famosos, inclusive, né? Sim, nós já falamos dele, falamos do estilo dele, que é um cara que ele tinha uma direção pouco invasiva e que não fazia altos movimentos de câmera, mas eu vou até citar isso mais pra frente, que tem a ver com o episódio específico que a gente vai comentar. Mas muito bem, diretor bem talentoso ele. Você já comentou, ele também foi diretor de episódios de séries clássicas. Clímax. É um cara assim que tem créditos muito interessantes na televisão. Também trabalhou nos teatros filmados, né? Um diretor muito experiente, né? E que ele transitava entre gêneros diferentes assim com certa facilidade. Sim. A música do episódio é do Fred Steiner, né? E é legal a gente comentar porque ela é muito boa assim para dar o tom do episódio, sabe? Eu achei a música impressionante. Que é um episódio sobre estranheza também, né? É sobre viagem no tempo, mas também sobre estranheza. Então ela tem uns timbres, né? Ela tem uns tons assim sinistros, né? Para mostrar a perplexidade também do protagonista. Mas vamos comentar um pouquinho sobre o elenco, porque tem uma curiosidade legal. Esse episódio é principalmente ali estrelado pelo Cliff Robertson, né? Que é um ator que, claro, ele deu muito de si, né, nesse papel. Acho que ele está muito, muito bem. É muito concentrado, né? E ele é famoso também porque ele é o tio Ben, daquela série de filmes lá do Sam Raimi, lá do Homem-Aranha. Exatamente. O nosso protagonista dessa vez é vivido pelo ator que é o tio Ben, do Homem-Aranha do Sam Raimi, né? Ele ganhou o Oscar de melhor ator em 68 com o filme Os Dois Mundos de Charlie também. Então, também é uma dica para quem não assistiu o filme ainda, vale a pena ter uma atuação monstro do Cliff Robertson no filme. Sim, muito legal. Né? E você quer comentar mais alguma coisa sobre o elenco ou curiosidades? O outro ator que aparece bastante, que é o John Crawford, que ele é o dono lá do bar que fica na beira da estrada, eu não vi muita coisa dele, eu sei que é um ator de televisão. Eu lembro que ele faz uma participação no filme dos 300 de Esparta, o antigo, né? Claro, não o novo. Enfim, é do papel dele que eu lembro. E a Evans, que ela tem um nome engraçado, essa atriz, né? Evans. Um papel marcante dela, ela faz a Velma Davis no filme Bonnie e Clyde, Uma Rajada de Balas, né? Então quem assistiu o filme vai lembrar do personagem dela. Legal. E também tem aquele chefe lá
do Agente 86, né? Ele aparece no episódio, né? A gente achou até divertido, né? A aparição dele. Ele faz o médico, né? Eu achei interessante também, curioso, né? O chefe do Agente 86 é o médico que vai atender o personagem do Christian Horner, né? Que nessa desorientação dele. Tem um detalhe também. Na hora que ele tá... A gente não chegou ainda na sinopse, mas tem um outro personagem que no início do episódio fala com ele, que é um cara da caravana, né, da qual ele faz parte. Esse ator que fala com ele no início, ele vai ser o Gomes da série de TV da família Addams, alguns anos depois também. Enfim, caramba. Muito legal. Mas vamos lá. Fala um pouquinho a sinopse do episódio para a gente poder comentar as nossas impressões. Uhum. Nós temos aí uma caravana. No início era formada por 3 carroças, mas uma foi atacada pelos índios, foi incendiada. Então são 2 carroças que estão ali atravessando o oeste em direção ao Novo México, em 1847. Eles estão quase sem água, sem comida, atravessaram mais de 2.500 quilômetros, passando todo tipo de dificuldades. E você tem esse personagem, que é o Christian Horner, tá ele, a esposa e o filho dele. O filho tá muito doente, já tá há mais de 10 dias com febre alta. E eles fazem uma parada no trajeto deles para tentar encontrar comida, água e alguma medicação para a febre do menino. Ele sai da caravana e vai... tem uma espécie de uma elevação um pouco à frente deles. Ele fala, olha, eu vou subir ali, vou ver o que tem do outro lado, se eu acho alguma caça, se eu acho alguma nascente de água e se eu consigo, né, trazer alguma coisa para ajudar a gente. Nesse caminho em que ele vai, quando ele atravessa a elevação e sai do outro lado, ele dá de cara com postes telefônicos e com postes de eletricidade. E aí a gente já, né, começa a pensar o que aconteceu, né? Ele já não está mais em 1847, com certeza. Ele está no século XX. E aí, o que vai acontecer? É mais ou menos isso que é o mote do episódio. Será que que pessoas ele vai encontrar? O que ele vai encontrar nesse século diferente? Ele vai conseguir ajuda para o filho dele? Será? Uhum. Sim, esse episódio ele é daqueles que eu acho que é um episódio muito bom, tá? Ele é um episódio que demora um pouquinho para como é que eu posso dizer, de envolver o espectador, mas quando ele te envolve também, ele, sabe, é bem interessante, porque claro, você vê que ali de uma maneira muito simples, né? O Serling coloca ali uma narrativa de viagem no tempo, né? Porque o cara ele vai ver os postes, vai ver a pista, ele é quase atropelado por um caminhão, né? Que aliás, esse caminhão que quase atropela, ele vai aparecer no próximo episódio também, é o mesmo caminhão, né? Dá até pra gente tentar ficar, né, imaginando, né? Uma história meio ligada à outra, de certa maneira. O jeito como ele é tratado pelas pessoas, isso daí é bem notável assim, no episódio, que tanto o cara, né, que pede para ele entrar como a esposa, que era uma auxiliar de enfermagem, né, tratou ele com muita paciência, porque é um cara totalmente, vamos colocar assim, ele tá desesperado, né? Ele passa o desespero, assim, não muito por um excesso de movimentação, mas assim pelo olhar, né? Aquela perplexidade. Ele fala, porra, como assim? Quem é você, né? E tal. E eu acho até curioso porque, assim, ele tem uma arma que ele atirou, praticamente machucou a própria mão, né? Na hora que ele se jogou no chão, né? Para poder se escapar do caminhão. E as pessoas reconhecem a arma dele como uma arma muito antiga, né? Inclusive a esposa, né, do cara lá da lanchonete, do Joe, né, da lanchonete. E eu achei até interessante, falei assim, como assim, né? As pessoas reconhecem, assim, claro, uma arma visivelmente antiga, né? Mas você tem que ser um certo conhecedor, né, de armas, né, para isso, né? Consegue inclusive avaliar, né, a idade mais ou menos da arma. Eles vão chamar um médico e o médico vai falar, ó, esse homem não tá bem e tal, ele tá meio, né? Não sei se é insolação, porque ele estava no deserto. Né, o negócio é chamar o xerife. E quando ele chama o xerife, né, o cara, nesse meio tempo ele tem um longo diálogo lá, ele conversa com ela tenta dar medicação para ele, fala que é penicilina, né, para não infectar, né. Aí já te remete ao filho dele que está doente na carroça, né, e ele não sabia o que fazer. Inclusive a mãe ficava falando, né, isso antes de iniciar esse trajeto. Fala assim, ó,
Vamos tentar arrumar algum lugar com sombra, quem sabe lugar para, ela não fala, mas dá a entender para enterrar o menino, né? Exatamente. Quando ele sai da caravana, ele já sai desesperançado, né? Ele até fala para a esposa, né? Que a esposa fala, ele não vai sobreviver mais tempo. Aí ele fala, você falou isso no 3º dia, ele tá vivo até agora. Ele mantém a esperança, o Christian Horner, de que esse filho dele que tá lá doente na caravana vai sobreviver de alguma maneira, né? Ele meio que vai procurar ajuda, procurar água, procurar comida, meio assim no desespero total e plenamente na fé, né? Basicamente. E é interessante que quando ele chega lá no café do Joe, né? E eles falam para ele que estão em 1961, né? Mais de 100 anos à frente, ele fica perplexo, mas ele, claro, já foi quase atropelado por um caminhão. Tá vendo um monte de coisas, de objetos que ele não compreende, que obviamente não são da época dele. Isso ele consegue compreender imediatamente, né? Então ele sabe que alguma coisa está acontecendo. E é interessante que enquanto ele está lá descansando, aguardando a chegada do médico, ele vai olhar um livro que é uma enciclopédia. E ele encontra uma referência a um tal de Christian Horner Jr., que seria o filho dele, né? Que acabou virando um jovem pesquisador estudioso de tratamentos para doenças infantis, etc. e tal. E é muito interessante isso, porque ele vislumbrando essa coisa de que o filho dele vai sobreviver e vai se tornar um pesquisador importante, ele tem a certeza que ele tem que voltar com aquela medicação o mais rápido possível para conseguir salvar o filho, né? Sim. Curioso. Então, é um episódio assim que realmente é um episódio simples, né? Ele não lida com essa questão do paradoxo temporal, né? Ele praticamente foi aberto a ele uma possibilidade ali, né? Advinda, claro, da zona crepuscular, né? Que ele vai conseguir salvar esse filho dele, que vai ter relevância para o futuro, né? E tudo se resolve ali, né? Depois ele já consegue voltar. Ele vai ser perseguido, né? Vamos lembrar que o médico pediu para chamar o xerife, né? Afinal tem um maluco lá com uma cartola, né? Então, aliás, a cartola foi ideia do ator, viu? O ator queria usar uma cartola, o diretor estava odiando a cartola, mas ficou legal, né? Esse lance da cartola no episódio, né? Então é um episódio econômico, tipo assim, ele faz o que tem que fazer, mostra uma possibilidade e se encerra, né? Ele não quer ser muito mirabolante nisso daí, né? Sim. Isso que até eu fiquei de comentar, né? É característica desse diretor do Buzz Kulick. Ele tem um mise-en-scène mais simples. Ele não faz movimentos de câmera muito audaciosos, que é um negócio que tem em alguns episódios da série, né? Ele não... A própria montagem, ela acaba se fixando mais nos diálogos mais longos. Ele faz uma coisa interessante, ele fotografa o deserto. O deserto acaba tendo... Você tem muitos planos abertos do deserto, porque o deserto acaba funcionando como uma espécie de personagem também. A gente precisa imaginar a dificuldade que foi deles, sem tecnologia nenhuma, atravessarem 2.500 quilômetros, boa parte deles em território árido, como deve ter sido difícil. E o ator, o Cliff Robertson, ele passa todo esse cansaço, essa fadiga, essa preocupação que esse personagem tem, já que ele meio que é uma espécie de líder dessa caravana de pioneiros, né? E que está passando por muitas dificuldades e estão no momento de dúvida. Tanto é que o pessoal quer voltar, né? O pessoal não acredita mais que vai conseguir chegar num local onde eles possam se estabelecer e começar uma nova vida, como seria o plano deles. O ator passa isso muito bem e o diretor deixa que essa performance dele guie a gente emocionalmente pelo episódio, né? Tudo pelos olhos dele, de certa forma. Então, e funciona muito bem. Na verdade, eu acho que ele deixando que o episódio tenha essa carga de humana, né, dada pelo personagem do Christian, que é o personagem que a gente se afeiçoa a ele, a gente sente esse senso de responsabilidade, essa dor que ele está sentindo, né, e esse desespero para achar uma solução. E ele é um homem muito simples e tem algo de bondoso dentro dele. A gente sente que ele é um homem fundamentalmente bom. Então a gente acaba se identificando muito pelo ator, que ele é muito empático, né, na maneira dele atuar e transmitir essas emoções. Então acaba funcionando também por aí. E o diretor deixa que isso seja o carro-chefe do episódio, né? Sim. O Cliff Robertson, né?
ele é famoso, né, como eu já tinha comentado, pelas performances dele que são muito fortes, né? O jeito como ele performa. E tem um episódio dele da terceira temporada, chamado The Dummy, que ele tem novamente ali que provar a sanidade mental dele para outras pessoas, porque ele faz um cara que ele lida ali com um boneco de ventríloco, né? E ele fala para as pessoas que o boneco tá vivo, né? Então, é muito famoso, inclusive esse episódio aí do boneco de ventríloco é mais famoso até do que esse episódio aqui. Mas ele realmente, né, é um cara muito concentrado, né? Quando você lembra ali do Homem-Aranha ali do Sam Raimi, né? Que é um papel muito bom, né? Ele é pequenininho, mas é bom, né? Você vê que o cara, ele realmente envelheceu, né? E envelheceu atuando pra caramba, né? Atuando bem. Sim, esse episódio do ventríloco é um dos episódios mais interessantes da série. É um episódio que tem um clima sinistro e tem uma grande atuação do Cliff Robertson, e ele tem um paralelo direto com um dos segmentos daquele famoso filme Dead of Night. Aham, que a gente até comentou, né? Assim, da antologia lá, né? Isso, É bem quem assistiu ao filme Dead of Night vai lembrar do segmento do ventríloco, e quando assistir esse episódio do Além da Imaginação, que a gente vai comentar futuramente da terceira temporada, vai ver um paralelo assim muito grande. Obviamente uma coisa influenciou a outra, e é muito interessante, vale muito a pena conferir. Sim, a gente não comentou, né? Mas o roteiro é do Rod Serling, né? E eu acho que é um roteiro bem costuradinho, sabe? Vamos colocar assim, aquele negócio como eu comentei, né? É você ser dado a ti uma chance de sobrevivência, né? Porque um personagem, uma pessoa ali, ela tem uma importância no futuro, né? De muitas pessoas, né? Que no caso é o filho dele. Né? Então o episódio termina bem, ele consegue fugir do xerife, fugir do cara, que detalhe, eles estão perseguindo, mas é porque estão preocupados com a saúde mental dele, física, né? Acham que ele tá delirando e tal, ele é um perigo para ele mesmo, né? E ele consegue atravessar a colina, quando ele desce, ele já vê novamente as carroças. E é interessante que aí quando ele chega para falar com a esposa dele, ele descobre que o tempo não passou, né? Então é um clichê legal isso daí, né? Do tempo que não passou. Ela fala, o que foi, Christian? Você esqueceu alguma coisa, né? Porque ele praticamente, para eles, o tempo não passou quase nada, né? E tal, ele voltou e dá então a medicação, fala assim, ó, você dá 2 comprimidos aí para o nosso filho, porque ele vai conseguir se curar, né? Engraçado uma coisa assim no episódio, né? Não sei se tu reparou, a cara da criança praticamente não aparece, né? Do filho dele, né? Aparece só no ali final. o cucuruto da cabeça e tal, ou ele meio de lado assim, ele tá deitado na carroça, no final ele aparece com um sorriso meio amarelo. Eu achei assim, porque no final eles estão indo embora, feliz, né? Porque ele inclusive é informado para ele ali no restaurante que tem uma nascente, né? Eles estão indo ali no sentido da Califórnia, né? São os pioneiros, né? Eu lembro que, inclusive, você falou que falaram para ele que era 61, mas ele viu, na verdade, na folhinha, lembra? Tem os pioneiros desenhados, verdade. Assim, o ano de 61, né? E aí ele cai em si, fala, nossa, o que é isso? O que tá acontecendo, né? Mostra uma jukebox pra ele. É um episódio legal sobre viagem no tempo, assim, mas, olha, eu assumo que esse é legal, mas eu acho que o próximo episódio, ele é até muito mais interessante, porque também é sobre viagem no tempo, né? Por uma curiosidade, assim, de uma outra maneira, né? Mas é uma viagem no tempo também, né? Então, eu gostei desse daí, valeu a pena assistir. Sim, é muito interessante. Tá certo. E aí, você quer comentar mais alguma coisa? Ou a gente já pode recomendar algum filme, série? Podemos recomendar. Então vamos lá, pode recomendar. Já que a gente falou estamos falando do Cliff Robertson, né? Eu vou recomendar o filme, é um filme de 1968, que é Os Dois Mundos de Charlie. O filme já passou na televisão no Brasil, já há um bom tempo que não é reprisado, mas é interessante que é a história de um cara que ele é intelectualmente limitado. Ele trabalha numa padaria e tudo, é um cara limítrofe, e ele acaba passando por uma experiência em que, através de métodos cirúrgicos e tudo, ele ganha o intelecto de um gênio. Legal. Só que, na verdade, será que a vida dele vai melhorar mesmo com isso? O que vai acontecer? E o grande interessante do interesse desse filme, é justamente explorar
que mudanças radicais vão acontecer para bem e para mal na vida desse personagem. E é uma atuação monstruosa do Cliff Robertson. Tem a Claire Bloom também no elenco, que é uma maravilhosa atriz, que ela tá naquele filme também que a gente já fez podcast, Uma Sombra Passou Por Aqui, O Homem Ilustrado, né? Então é uma recomendação. E o Cliff Robertson ganhou o Oscar de melhor ator nesse ano, e é um dos exemplos famosos na história de Hollywood do cara que ganhou o prêmio, mas não foi buscar porque ele estava filmando outra coisa. Tava filmando longe um outro filme e não foi receber o prêmio. Mas vale muito a pena assistir. Ai, legal, muito bom. Não assisti esse filme. Vou dar uma procurada também, legal, maneiro. Pois é, eu vou recomendar aqui uma coisa que é muito pela questão de viagem do tempo, entendeu? Mas é um filme que eu vejo poucas pessoas comentarem. Eu lembro que fazem muitos anos lá, quando o Manuel do Pod Trash, né, que é um podcast de amigos nossos, né, que nós gostamos muito deles, né? O Manuel, que ele comentou com a gente sobre esse filme, depois eu fui assistir e me diverti muito. É um filme chamado Fact About Time Travel, né? Perguntas frequentes sobre viagens no tempo, né? Ele é um filme com aquele Chris O'Dowd, que é o cara do The IT Crowd, sabe? Que é uma das séries inglesas, para mim, que eu mais gosto, né? Então, o Chris O'Dowd faz um papel ali, ele mais dois amigos que são caras loucos ali por ficção científica, né? E eles acabam num barzinho, né? Eles acabam entrando num portal, né? Numa fenda no tempo ali, né? E é um filme muito engraçado, porque cada vez que eles vão fazer a viagem, vão passar por esse portal, né? Eles vão ter universos assim e futuros cada vez mais malucos, né? Distópicos, né? Então é uma comédia muito, muito divertida, né? Tem a Anna Faris também, né, participando do filme, né, que vai ser interesse romântico, Não né? assisti. É muito legal, muito divertido. Se você não assistiu, você vai gostar muito, né? E o Chris O'Dowd é um cara, assim, que eu gosto muito desse ator. Hoje em dia, né, eu fico até pensando assim, né, pra quem é fã de The IT Crowd, né, aquele personagem lá, o cara lá, aliás, o ator que fazia o Moss, né, ele ficou muito famoso, ele faz um monte de programas assim, ingleses, né? Tem um até que diz que é muito engraçado dele, que ele faz viagens pelo mundo inteiro, e é claro, tem uma coisa bem humorística, assim, mas o Chris O'Dowd, eu acho que ele trabalhou muito pouco, assim, não fez tanto sucesso, né, quanto o ator ali que fazia o Moss, né? Então, é um filme legal, assim, para quem quer se divertir com um filme sobre viagem no tempo, tá? E saca? E mata a saudade, assim, no ator bom de The IT Crowd. Opa, muito bem. Muito bem. Dessa vez é você quem escolhe a musiquinha do final. E aí, você já pensou em alguma coisa? Eu vou sugerir a música do Duke Ellington, Caravan. Já que estamos falando de caravanas, né? Então, legal. Muito bom, muito bom. Tá certo. E olha só, ouvinte, a gente agradece, né? Claro, estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Esse foi um pouquinho mais curtinho, né? Mas também foi legal poder comentar com vocês esse episódio. E obrigada por nos acompanhar aqui nesse projeto. Acesse a nossa página lá no Facebook, que é @masmorracine. Se você puder, subscreva aqui o nosso canal, tá? Se inscreva para que você receba aí as notificações quando tiver podcasts novos, né? Os programas saem todas quartas e sextas. E a gente está tentando atingir também os 1000 inscritos aqui no YouTube, né? A música final ela toca somente lá no nosso site, tá? Que é masmorracine.com.br. E nós também temos perfil no Twitter, que é @masmorra_cast. E no Instagram nós estamos como @masmorracine. Se você quiser entrar no nosso grupo, nós temos o nosso grupo lá no Facebook, que é Fãs de Além da Imaginação, tá? Para você interagir com outros fãs também da série clássica, ou então de todo o material que o Rod Serling já produziu, né? Que a gente também compartilha imagens, fotos legais e tal, séries legais. Tem todas as temporadas de Galeria do Terror, tá? Que tem lá um link que eu lá publiquei para o pessoal poder acessar. Então, não deixe de acessar o Facebook e o nosso grupo também. E a gente, né, Marcos, vem terminando aqui esse episódio maneiríssimo, tocando essa música do Duke Ellington, correto? Sim, muito bem. É isso? Quer deixar alguma mensagem no final? Pois é, a mensagem é não desistam, né? Vocês que estão aí
né, achando que no final dessa trajetória aqui na qual nós estamos todos não vai chegar nunca, usemos esse personagem como exemplo de alguém que segue em frente, né, e mantém uma esperança de que as coisas vão ficar bem, né, se você for resiliente o suficiente. Vamos ver, né, se a gente tem a mesma sorte que ele de poder contar com a empatia dos outros, né, quando chegar o momento. Existe uma luz no fim do túnel, né? Vamos seguindo, né? Às vezes é um trem, mas... Deus me livre, não fala isso. Tá certo. Então, beijo pra vocês. Até o próximo podcast, gente. Fiquem bem.